E aí, pessoal, vamos continuar? E vamos continuar em grande estilo, hein? Vamos fazer contas, enfim, fazer algum tipo de cálculo. Ah, vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O Excel, ele tem uma máxima, tá? Que toda operação, todo cálculo matemático, toda função, né? Que é o que a maioria das pessoas chama de fórmula. Qualquer uma dessas operações, elas precisam começar com um sinalzinho de igual, tá? Então, vamos lá. Se eu digitar aqui o número 1 e aqui o número 1, percebam. Igual 1 mais 1, certo? Então, eu estou fazendo um cálculo direto. Eu estou fazendo o valor 1 mais o valor 1. E vou dar Enter. Quando você digita o sinalzinho de igual antes de qualquer operação, o Excel entende que essa operação tem que ser calculada, tem que ser processado, tá? Por isso que a gente consegue obter o resultado. Vou dar Enter aqui para vocês verem, 1, 2, 3 e Enter, e o resultado é 2, certinho. O grande desafio aqui é entender como que às vezes a gente vê o pessoal trocando um número e quando dá Enter o resultado muda. Isso é que é legal. Então, se eu der Enter aqui, o resultado vai ser o quê? 8? Será? 1, 2, 3 e Enter. Olha só, o resultado continuou 2. Por quê? Porque se eu abrir aqui, ó, se eu der 2 cliques, né, nesse valor, percebam que aqui na barra de fórmula eu já consigo ver a operação, tá? Mas eu vou dar 2 cliques só para entender o que está acontecendo. E o Excel continua somando 1 mais 1. Afinal de contas, foi exatamente isso que eu defini. Por que eu estou mostrando isso desse jeito incorreto, tá, gente? Só para vocês entenderem que no Excel, por mais estranho que seja isso que eu vou dizer, no Excel, nós não fazemos os cálculos com números, né? É estranho, eu sei, mas nós fazemos os cálculos com as referências. Olha só, vou apagar esse daqui. Os valores que eu quero calcular, eles estão em referências específicas. Olha só, o número 1 está na referência C2, então eu vou digitar aqui C2 mais o valor da referência D2. Então, D2. Percebam, aconteceu algumas coisas interessantes. A primeira é que o Excel ele muda a cor da referência, tá vendo? Azulzinho, azulzinho, vermelhinho, vermelhinho, para tornar a assimilação e a localização dos agentes desse cálculo mais fácil, né? Vou dar Enter aqui, ó, e a partir de agora, 8. Por quê? Porque eu não estou fazendo a conta do 1 com o 7. Eu estou fazendo a adição do valor da célula C2 com o valor da célula D2, seja ele qual for. Prova disso é que se eu colocar um outro valor aqui e der Enter, olha só, o Excel recalculando os valores e me apresentando aqui o total certinho. Lembra-se que eu falei do botãozinho F2 para eu editar o valor? Então, se eu apertar o F2 em uma célula que tem uma fórmula ou um cálculo qualquer, o Excel vai abrir essa fórmula para mim e vai destacar as células que fazem parte desse cálculo. Então, gente, eu acredito que é uma boa prática, é uma forma fácil de trabalhar se você apertar o F2 para depurar as suas fórmulas, tá? Porque vai te ajudar a entender todo mundo que está envolvido, beleza? E usando esse mesmo raciocínio, eu vou fazer aqui uma subtração. Olha só, 9 e 2. A questão aqui, gente, é que eu não preciso ficar digitando a referência C3, D3. É trabalhoso ter que ficar identificando a referência antes de digitar. Então, é melhor fazer o seguinte, ó, igual, porque sempre precisa, todo cálculo precisa de igual, tá bom? E ao invés de digitar a referência, eu clico nela. Olha que interessante, porque quando eu clico aqui, ó, o Excel anima essa célula e ele já identifica na fórmula para mim qual é a referência, que neste caso é C3. Eu preciso agora colocar apenas o operador, qual é a operação que eu quero fazer, clico no segundo valor e dou Enter. Olha que coisa fácil. Mais um, hein? Eu vou pegar até o primeiro. Olha só que interessante, eu vou fazer o cálculo sem valor nenhum, inclusive. Para quê? Porque dessa forma eu deixo a minha planilha preparada para quando eu digitar alguma coisa. Ah, meu Deus, deu erro. Sabe, gente, às vezes você vai se deparar com algumas
informações do Excel que podem parecer estranhas, podem parecer um erro, pode assustar. Mas eu recomendo que você respire fundo, tome um pouquinho d'água e fique calmo. Sabe por quê? Porque neste caso, a informação que o Excel está dando aqui é que você infringiu uma regra matemática, ou seja, não é possível fazer uma divisão por zero. Né? Ou seja, né, resumindo, trocando em palavras mais simples, quer dizer que não tem valor. Como é que eu vou digitar? Como é que eu vou dividir 0 por 0? Não dá. Agora, olha o que acontece se eu colocar 10 dividido por 5. Olha lá, o resultado é 2. Então, percebam, muitas vezes você vai se deparar com algo que parece um erro, que na verdade é só uma informação, tá bom? E a última operação, referência C5 vezes referência D5, que resulta em 0. Por que o 0? Porque não tem nada, né? Se eu colocar 7, 8 e 7, olha só, 56 funcionando. E agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha que bacana. Eu vou até replicar aqui, ó, esse formato. E se eu quisesse somar tudo isso daqui? Bom, você poderia me dizer que ia fazer igual o primeiro valor mais o segundo valor mais o terceiro valor mais o quarto valor. Não está errado, gente, mas está trabalhoso, né? Imagina que você tivesse 1000 linhas para somar, você ia ficar o resto da vida só clicando célula mais, célula mais, célula mais. Não funciona. Isso não é prático, tá? Apesar do valor ou do resultado estar correto, isso não é prático. É justamente aí que entra nosso estudo de funções, tá? Função, gente, são as fórmulas que o pessoal acaba falando. Nós tecnicamente chamamos elas de função, porque ela retorna um resultado para você. Como que funciona a função? Nós vamos iniciar agora, vamos aprender uma série delas, mas a função ela tem uma estrutura básica, tá bom? A estrutura da função ela começa assim, ó, ela começa com o sinal de igual, então igual, logo em seguida vem o nome da função, abre parêntese e colocamos aqui dentro o que nós chamamos de argumentos, tá? E fecha o parêntese. O que é argumento, gente? Argumento são os itens que eu vou usar para que aquela função dê certo. Vou dar um exemplo prático aqui. Ó. Eu vou utilizar uma função chamada soma. Olha que interessante. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Ó. Se você começar a digitar o nome de uma função, você vai perceber que o Excel vai listar para vocês as funções com esse mesmo início, com as letras, né, correspondentes. Se você identificar a função que você quer usar, que no nosso caso aqui é soma, você pode dar 2 cliques nessa função, nesse nome, ó, 1, 2, 3 e 2 cliques. Percebam que nesse caso o Excel termina de preencher o nome da tua função e já até abre o parêntese para você. Ou você pode obter esse mesmo resultado apertando o botão Tab. Ó, Tab. O resultado é, o Excel termina de preencher o nome da função e abre o parêntese. Tá bom? Olha só a nossa estrutura. Sinalzinho de igual, ok, confere. Nome da função, ok, confere. Abrimos o parêntese, ok. E o argumento? Pessoal, argumento, no caso da soma, são os valores que eu quero somar. Quais são os valores que eu quero somar? Ué, são todos esses aqui, ó. E no caso específico da soma, eu posso clicar no primeiro e simplesmente arrastar até o último. Olha que bacana. Lembrando que o Excel se encarrega de trazer os dados da referência, tá? Observação, os 2 pontos aqui, eles representam um intervalo, ou seja, eu vou somar da célula E2 até a célula E5, ou seja, o intervalo inteiro, tá bom? Então, soma e o intervalo, igual, nome da função, abre parêntese, e os argumentos utilizados para essa função funcionar. Eu vou dar Enter aqui. E o resultado é exatamente o mesmo. O interessante é que se eu precisar mudar os valores aqui, ó, você vai perceber que tudo se transforma. Ó, tudo se atualiza imediatamente. Tá vendo só como já está ficando interessante essas planilhas da gente? Elas já estão sendo atualizadas conforme o valor é digitado. Tá bom, pessoal? Treina aí, faz o exercício
e eu tenho certeza que você vai ter um rendimento muito legal. Para aí, antes de finalizar, deixa eu te dar uma dica, uma outra dica. Talvez, quando você for digitar os operadores, talvez você se depare com algumas dificuldades, tá bom? Então, eu quero dar uma dica. O Excel, no geral, ele acha que tudo que você vai fazer é uma conta. Por isso que se você digitar o sinalzinho de mais e clicar na célula do lado, olha o que acontece, ó. Parece aquela estrutura de quando está sendo realizado um cálculo, tá bom? Porque o Excel acha que você está mesmo fazendo um cálculo. Para evitar isso, para você forçar o Excel a entender que o que você está digitando não deve ser calculado, você pode digitar o sinalzinho de apóstrofo, tá vendo? Por quê? Logo em seguida, você pode até colocar uma operação mesmo. Desse jeito aqui, o Excel entende que o que está sendo digitado é um texto e não uma operação, e não deve ser calculado. E o interessante é que o apóstrofo ele está aqui, ó. Se você clicar na fórmula, na barra de fórmula V, se você der 2 cliques, você visualiza ele, mas se você der Enter e sair da célula, o apóstrofo some, porque na verdade serve apenas como uma notificação para o Excel, para que ele entenda que essa fórmula, este conteúdo, não deve ser calculado, não deve ser processado. Bacana, né? Fica aí até para, se você quiser fazer alguma observação de uma fórmula utilizada, enfim, fazer um tutorial pessoal aí, você vai conseguir. Tá bom, gente? Então, olha só, estamos avançando, hein? Vamos avançando. Parabéns, até agora está indo tudo bem. Até daqui a pouco. Valeu!